por intermédio da sua palavra. Curve a sua cabeça, Senhor Deus, eterno Pai, Pai de amor e santo, no nome poderoso de Jesus. Nós já ouvimos louvor de Senhor. A tua igreja já foi visitada nesta noite. Mas eu sei que o Senhor tem mais a revelar. Fala com o teu servo e ele falará com a tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, que vieram da nossa congregação no IP. Há muito tempo, há muitos anos eu não venho aqui. Acho que a última vez que estive ainda existia a galeria, então antes da reforma, muitos anos mesmo. Eu acho que eu já era casado, mas ainda existia uma galeria. Então os irmãos passaram por reformas estruturais. E até a carinha dos irmãos está muito diferente mesmo. Muita gente eu não reconhece, algumas pessoas eu já reconheço. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus é maravilhoso. Nós ouvimos agora que Ele está vivo. Está entre nós. E como você pode provar? Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3, reunidos é o meu nome, eu ali estarei no meio deles. Eu gostaria de louvar a Deus também pelo convite, aliás, pela vida do nosso irmão Marinésio, a sua esposa Leonine, seus filhos, Lucas e Rebeca, pelo grato prazer que me dão de hoje externar a palavra do Senhor aqui. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 11. Aliás, Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. O Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo de número 17, o versículo de número 11. Bendito é o nome do Senhor. Deus já tem falado conosco e creio que Ele continuará falando melhor aos nossos corações. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 11. Diz-nos a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava assim, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças a ele. E este era samaritano. 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bendito é o nome do Senhor. De fato, meus irmãos, ao lermos essa descrição, este relato, esta passagem já nos alegra e comove, não é mesmo? O Senhor Jesus, definitivamente, Ele tomava rumos e escolhia caminhos, porque as suas decisões refletiam a vontade de Deus. Nos diz a Bíblia Sagrada, nessa passagem, que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém haviam outras rotas possíveis. O Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém por um motivo muito especial. E por aquele caminho ele não passaria mais. A Bíblia nos diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém porque ele seria oferecido em holocausto vivo. Bendito é o nome do Senhor. Há momentos em que o Senhor ele quer realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. Ele quer ter um encontro conosco e pode ser o último encontro. Para os 10 leprosos aqui, era a última possibilidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor estava nesta rota, ele não estava nem em Samaria, nem em Galiléia e nem na Judéia.
Jesus estava na fronteira entre Samaria e Galiléia. É importante de início, meus irmãos, para compreender bem o texto, nós saibamos 3 coisas a respeito deste texto. A primeira é um pouco da geografia de Israel. A segunda, quem eram os leprosos e a condição em que eles viviam. E a terceira, quem era o samaritano. A primeira delas, qual era a localização de Jesus? Eu quero que os irmãos pensem em Israel como um pão. Ao norte ficava a Galiléia, ao centro Samaria, e a Judéia estava ao sul. Ao norte Galiléia, onde Jesus cresceu em Nazaré. Ao sul estava a Judéia, onde Jesus nasceu em Belém. Onde Jesus foi crucificado em Jerusalém. E a Samaria estava ao meio, ao centro. O judeu, nos tempos de Cristo Jesus, fazia o possível para tomar qualquer rota, qualquer caminho, desde que não passasse por Samaria. O mesmo não se cumpre na vida de Cristo Jesus. Afinal de contas, como eu disse no início, Jesus, as suas ações refletiam a vontade de Deus. E Deus quer que o homem se arrependa, se converta dos seus pecados, para que um dia more com Ele no céu. O Senhor Jesus, Ele não agia como um judeu comum de sua época. Ele tomava rotas incomuns, caminhos não usuais. O Senhor Jesus, em João, capítulo de número 4, nos diz a Bíblia Sagrada que era necessário passar por Samaria, onde Jesus teve um encontro com uma mulher. Aleluia! Que precisava de uma palavra. Aleluia! Santo é teu nome maravilhoso. O judeu fazia o possível para não encontrar com um samaritano, porque os samaritanos, para o judeu, eles eram uma raça misturada, miscigenada, com sincretismo religioso. Eles tinham um outro lugar de adoração, e nós falaremos sobre isso. Então, como que um judeu, ele saía da Judéia, que era o sul, e chegava à Galiléia? Ele tinha 2 rotas possíveis. Uma delas era as margens do Jordão, e a outra delas era as margens do mar Mediterrâneo. Tudo para não cruzar com os samaritanos e não se aproximar, não correr perigo, não ter que se aproximar de um samaritano. Com Cristo Jesus as coisas são diferentes. O Senhor Jesus, Ele quer e continua encontrando e ter um encontro com homens e mulheres de toda raça, tribo, línguas e nações, porque foi do agrado de Deus comprar estes também. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus está então aqui na fronteira, não está nem em Samaria e não está também na Galiléia. Jesus está ali no meio. Por quê, meu irmão? É porque Jesus quer também encontrar pessoas que estão no meio do caminho, que não estão nem do lado nem do outro, pessoas indecisas, pessoas desajustadas, que não se enquadram nem num e nem no outro grupo. O Senhor Jesus, Ele busca a todos. Ele quer salvar o homem perdido, o homem sem esperança. E se você chegou aqui e ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, Ele está aqui passando entre nós, e Ele te chama pelo nome, e uma nova vida Ele quer te dar. Percebam que Jesus está na rota, entra numa aldeia e então eles saem ao encontro de Jesus. Eu quero dizer que a obra soberana é de Deus. É Deus quem busca o pecador, e o pecador, mediante a ação e benevolência de Deus, vai ao encontro e sai ao encontro de Cristo Jesus. Feitas essas observações, meus irmãos, pensem no drama de um leproso na época de Cristo Jesus, dos tempos bíblicos. Um leproso, ele não podia viver socialmente. Um leproso era declarado imundo por um sacerdote. O rito de declaração de imundície de um leproso está prescrito, está na norma, em Levítico capítulo de número 13. A Bíblia nos diz que um homem encontrado leproso, ele era levado imediatamente ao sacerdote, que cumpria essa função clínica. Ele examinava a ferida, examinava a pele, e se a pele estava branca, se haviam feridas expostas, em carne viva, ele era declarado imundo. E a partir de então, ele deveria ser rasgado as suas vestes, raspado os seus cabelos, e em alto e bom som, o sacerdote dizia: imundo, imundo. Era separado dos demais. Nos tempos, para que os irmãos vejam, nos tempos em que eles estavam no deserto, Miriam foi acometida de lepra, por desobediência a Deus, foi colocada para fora do arraial,
E durante 7 dias ela permanece fora do arraial. O arraial não sai do lugar, mas ela permanece 7 dias ali cumprindo o castigo de Deus. A lepra está associada, então, meus irmãos, em muitas passagens, à desobediência e um castigo divino. Temos o exemplo de Miriam, como citei, temos o exemplo de Geazi, meus irmãos. Quando ele, avarento que era, ele vai atrás de Naamã, que havia sido curado, ao descer as águas do Jordão, pedindo uma recompensa pelo feito e pela obra de Deus. Então Naamã, grato a Deus, lhe oferece muito tesouro, ele volta para casa e então Eliseu, olha, mas os meus olhos estavam com você, onde você estava, Geazi? E a partir daquele momento em diante, Geazi foi cometido de lepra também. Temos os exemplos de Uzias ainda, que era um rei, o rei do norte, rei de Israel, que entrou no templo, entrou no santo lugar e quis oferecer incenso, sendo que a ordem para oferecer incenso era tão somente dos sacerdotes, desobediência. Então a lepra muitas vezes está associada à desobediência e a um castigo consequente de Deus. Os leprosos, eles se colocam à distância de Jesus, meus irmãos. Olha o texto. Eles se colocam à distância de Jesus. Por quê? Porque a lei previa que eles mantivessem uma distância segura de todo e qualquer pessoa. E nessa distância eles deveriam, notem, meus irmãos, prestem atenção, à distância eles deveriam gritar: imundo, imundo. Mas neste dia, os leprosos, eles não dizem imundo, porque eles estavam tendo um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E os que têm um encontro com o Senhor Jesus mudam o falar. Os que têm um encontro com o Senhor Jesus abrem a boca para pedir clemência, para pedir misericórdia, para pedir piedade, e Ele está pronto para nos atender, meus queridos irmãos. Eles proferem então: Senhor, Mestre, tem misericórdia de nós. Estavam à distância. Aqui tem um importante detalhe: se eles se aproximassem de Cristo Jesus, o Senhor os responderia também, o Senhor os atenderia. É mesmo, irmão? Tem alguma passagem sobre isso? Sim, Marcos capítulo 2, um leproso, assim que Jesus desce do monte das Beatitudes, um leproso vai até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, disse: quero ser limpo, e tocou no leproso, e ele imediatamente foi são, purificado. Nesse dia, os leprosos se mantiveram à distância, meu irmão. E eu gostaria que os irmãos pensassem no seguinte: os leprosos aqui neste texto representam a raça humana caída, a raça humana em pecado, a raça humana longe do seu Criador, longe do Salvador. Ela se coloca à distância, pede socorro, e muitas vezes o Senhor a favorece, a abençoa com as suas graças comuns. Ela retorna, mas ela não volta para agradecer. Bendito o nome de Jesus. Eu gostaria de pensar neste tempo, nestes poucos minutos que temos, a respeito da gratidão, a partir das 3 perguntas que Jesus faz. A primeira pergunta é: não eram 10? Vejam só, Jesus ordenou que os leprosos fossem e se mostrassem aos sacerdotes. E indo eles, acharam-se curados, limpos. Só que um, vendo que estava limpo, voltou, agradecendo a Deus, glorificando em alta voz, se prostrando aos pés de Jesus. E este era samaritano. Não eram 10. Vejam, o Senhor Jesus, ele tinha a resposta. As perguntas que Jesus faz é para ensinar os discípulos. São perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas. Ou seja, são perguntas que Jesus já tem a resposta, mas Ele quer nos ensinar. Neste texto aqui, o tema é gratidão, porque o próprio Senhor Jesus, Ele dá ênfase. Ao fazer essas 3 perguntas, Ele nos faz observar os detalhes preciosos deste texto. Nos faz atentar para aquilo que Ele realmente quer ensinar, que a multidão é ingrata. A grande raça humana é ingrata para com seu Deus. O Senhor favorece a humanidade. O Senhor faz com que o sol brilhe, radie sobre maus e sobre bons. O Senhor, Ele faz com que a chuva ela caia sobre justos
injustos, tamanha a bondade de Deus. Hoje o sol brilhou, meus irmãos, para extorsionistas, para pessoas roubadoras, furtadores, para pessoas de má índole. O sol brilhou e lhes deu uma nova oportunidade. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 1, versículo de número 9, nos diz a Bíblia Sagrada que a luz, ela brilha a todo homem que vem ao mundo. No versículo anterior nos diz que nele, ou seja, em Cristo Jesus, ele, na verdade, é a vida eterna, e a vida eterna é a luz dos homens. Veio um homem chamado João para que testificasse da luz. Ele não era luz, mas para que testificasse da luz. E a luz ela radiou, mas as sombras não a compreenderam. A luz continua radiando. É o Senhor maravilhoso amando o mundo de uma forma maravilhosa, se entregando na cruz do Calvário e concedendo um tempo razoável para que ele se arrependa dos seus pecados, se converta e então sejam apagados os seus pecados e venham os tempos de refrigério à sua alma. É um Deus maravilhoso a quem você serve, meu irmão, cujo amor é amplo, cujo amor é irrestrito, indiscriminado, meu irmão. Que maravilhoso! Não, você não é tão bonitinho quanto você imagina. Você não tem tanto dinheiro que possa interessar ao Senhor, não. A sua profissão, que é a sua profissão perante um Deus que possui tesouro, possui tudo, possui a terra, os céus e o firmamento. Não, nós estamos aqui pela misericórdia de um Senhor bondoso que um dia enviou o seu Filho e ele se entregou na cruz do Calvário por nossa vida, meu irmão. A segunda pergunta que Jesus faz, a primeira é, número 10, representando a humanidade caída, é o Senhor desalentado, dizendo, eu tenho favorecido a toda a humanidade, mas são poucos os que reconhecem o meu amor. A segunda pergunta é, onde estão os outros 9? Onde está a grande multidão ingrata? Agora, nesse momento, que não abre a boca para agradecer, para louvar, para bendizer, não procura Jesus Cristo para agradecer pelos seus grandes feitos, não reconhece o amor na cruz do Calvário ali, cravado, não reconhece que por respirar, o simples fato de respirar é uma ação e uma bênção, uma graça divina, não reconhece que a força, que a saúde provém de Deus, o Senhor. Onde estão os outros 9? É como se o Senhor Jesus dissesse, era necessário que todos estivessem aqui. O desejo do Senhor é que todos estejam ao seu redor, clamando aos seus pés e bendizendo, louvando pelas suas ações. Não eram 10, onde estão os outros 9? Eles estão ocupados com seus afazeres. Eles não veem a sua nudez, eles não veem a sua podridão, eles não veem a sua imundície. Eles procuram a Deus de forma paliativa, quando bem entendem. Estou precisando de uma bênção, vou à igreja. Oram, recebem muitas vezes a bênção e vai e se esquece do Senhor. Não quero compromisso com o Senhor Deus, mas aqui eu vejo pessoas compromissadas com Deus. Pessoas que estão todos os dias, toda semana voltando e agradecendo, bendizendo, dizendo, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor me salvou, me tirou do mundo, e um dia o Senhor voltará para me buscar. Onde estão os outros 9? É a síndrome de Saul, os outros 9, ingratos. É aqueles que querem cuidar dos paliativos, enquanto um Deus maravilhoso e amoroso quer curá-los definitivamente. Por que síndrome de Saul? Saul, quando estava endemoniado, estava atormentado por um espírito mau, chamava Davi para tocar a harpa. E aí o espírito que o açoitava, o atormentava, saía de Saul. Mas logo que parava a harpa, talvez no dia seguinte, ainda de madrugada, o espírito mau o atormentava novamente. A humanidade caída, que quer cuidar dos paliativos, ela só quer bênçãos, ela quer carro, ela quer bênçãos espirituais, ela quer saúde aos filhos, ela quer prosperidade, ela quer boas ocupações, mas o Senhor Jesus continua chamando pessoas de coração grato, que vêm a Ele pelas suas ações maravilhosas e que fiquem pertinho dEle. Afinal de contas, somente um coração grato ouvirá o que este samaritano ouviu. O terceiro ponto, meus irmãos, o tempo ruge.
A terceira pergunta que foi feita por Jesus ninguém voltou, exceto o estrangeiro. É samaritano. Como eu disse para os irmãos, falei que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos tinham um lugar de adoração, que era no Monte Gerizim, enquanto os judeus acreditavam que a adoração era no Monte de Jerusalém. O Senhor Jesus, em João capítulo 4, nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai nem em um lugar nem em outro, mas em espírito e em verdade. Ninguém voltou exceto o estrangeiro. Jesus estava dizendo, olha, muitas vezes a gratidão brota no coração de quem menos se espera. Sim, a gratidão ela cai lá fora. Muitas vezes nós estamos aqui há muitos anos e nos acostumamos com o rito, nos acostumamos com a liturgia, nos acostumamos a estarmos aqui pontualmente, a orarmos. Agora é o momento do louvor, agora as crianças, agora é a mocidade, agora é a vez do círculo de oração, agora eu vou me colocar de pé, agora eu vou falar aquelas mesmas palavras que sempre recito. E não há no nosso coração muitas vezes um coração grato, um coração que brota a gratidão. E às vezes parte de qualquer outro lugar, onde menos se espera. E nesse dia foi do coração de um samaritano. Agora vejam, meus irmãos, os efeitos da gratidão na vida do samaritano. Ele voltou. O que significa? Que a gratidão, já estou terminando, meus irmãos, que a gratidão ela promove no coração e na mente do homem uma memória viva, uma lembrança de onde e o que foi feito por você, o que foi feito por nós. Você ainda se lembra? Você ainda se lembra? Eu lembro. Eu lembro muito bem o dia que eu cheguei na igreja, meu irmão, em pedaços, sem paz, sem Deus, distante da aliança. Mas o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Eu me lembro, e vez ou outra eu me lembro disso, e vez ou outra nós precisamos nos visitar nestes momentos. Eu sei que há pessoas aqui que talvez tenham crescido na igreja, mas mesmo assim, lembre-se que não é porque você cresceu na igreja que você não precisa de perdão, que você não precisa sentir a presença do Senhor e ser grato a Ele. Não é isso não, meu irmão. Afinal de contas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo unicamente justificados por aquele que se entregou por nós, que é Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Ele tem a lembrança viva, como está em Deuteronômio 32:7, diz: lembra-te dos dias da antiguidade, de geração em geração. Pergunta a teu pai, e ele lhe o declarará. Pergunta aos anciãos, e eles te informarão. O que é isso, meu irmão? Uma memória viva. Aqui está a memória viva. Os feitos de Cristo Jesus. Ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas encontrareis vida eterna. Infelizmente, estamos no tempo que as pessoas não querem mais ler a Bíblia Sagrada. Aqui é força para você, querido. Aqui é vigor para quem não tem vigor. Aqui é saúde para o doente. E aqui estão os feitos e tudo registrado para o seu conhecimento e para a sua edificação, meu irmão. Consulte a antiguidade, aqui está. Consulte os anciãos, aqui está. Consulte os teus pais, eles te dirão as obras que o Senhor Jesus tem feito. Ore para os seus pais e vejam o quanto Deus tem feito na vida deles. E tenha ânimo para servir a Jesus com gratidão. Para terminar, meu irmão, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E aqui foi falado. A irmã que me antecedeu, ela falou exatamente que um dia no apartamento dela, ela começou a adorar a Deus em voz alta. Aqui, meus irmãos, aquilo que eu quero lhes passar é que a gratidão, ela torna público. Ela torna público aquilo que Deus fez por nós. Não existe uma gratidão calada, uma gratidão que não testifique as benevolências de Deus, não. Ela volta, ela reconhece o Senhor, ela tem uma lembrança viva. E em segundo lugar, ela glorifica o Senhor em alta voz. Uma gratidão a Deus, ela tem uma memória viva, reconhece os feitos do Senhor e ela glorifica o Senhor em alta voz. Ela dá publicidade, ela diz a todos: o Senhor Jesus tem feito isso na minha vida, o Senhor Jesus me tirou do buraco, o Senhor Jesus tem alegrado a minha alma. Ainda que você não tenha vivido uma vida tão dissoluta como a minha foi,
mas você pode testificar isso, publicar ao mundo e dizer: Senhor Jesus tem feito todas as coisas por mim, tem cuidado nos mínimos detalhes, tem me dado um emprego, tem me dado a salvação e prometeu que um dia virá outra vez para me buscar. O samaritano, ele se prostrou aos pés de Jesus. Para terminar, meus irmãos, o samaritano, ele se prostrou aos pés de Jesus, o adorando em terra, e ouviu de Jesus o que os outros 9 não ouviram. Um coração ingrato não fica até o final. Um coração ingrato é impaciente. Um coração ingrato esquece, não tem memória. Um coração ingrato não glorifica a Deus em alta voz, ele tem vergonha. Um coração ingrato está satisfeito consigo mesmo. Porém, um coração grato, ele volta, reconhece, tem a memória viva, glorifica em alta voz e ouve do Senhor uma recompensa. Vai, a tua fé te salvou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor está abençoando pessoas aqui que abriram seu coração a Ele. Pessoas que em gratidão reconhecem o grande feito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Reconhecem que foi um sofrimento sem igual. Reconhecem que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E reconhecem que Ele virá brevemente, muito brevemente, para buscar a sua igreja, entre os quais nós ali estaremos pela graça e misericórdia do Senhor. Amém. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, de graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé. Veste consolação e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Gratidão é um sentimento que deve brotar todos os dias no coração daquele que serve a Deus de verdade. Porque nós somos, ou estamos, ou temos alguma coisa. Porque foi o Senhor que fez isso. Isso é coisa maravilhosa em nossos olhos. Gratidão é um benefício. É Deus que nos beneficia com a sua graça, porque nós não merecemos nada. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Toda pessoa grata, quando ele agradece, seja um favor a homem ou a Deus, as coisas multiplicam na vida dele. E a pessoa ingrata, as coisas, ao invés de aumentar, ela diminui, porque o coração ingrato, ele não louva nem engrandece o nome de Jesus. Amém, irmão? Eu quero louvar a Deus e agradecer a vida do irmão Rodrigo, da sua família, da irmã Diana, dos seus filhos, dizendo que quando quiser a porta
da congregação está aberta. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Lembrando aos irmãos que dia 29